Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Professor Tarcísio aqui. O tema da nossa aula de hoje vai ser efeito estufa e aquecimento global. Na última aula, como dever de casa, vocês tinham que mandar para mim uma redação falando sobre o efeito estufa, né? A causa e o efeito. Hoje falaremos exatamente sobre efeito estufa e aquecimento global. Apesar desses dois termos serem muito associados, né, e todos vocês praticamente, né, já ouviram falar nesses termos, é muito difícil alguém que nunca ouviu falar nesses termos, eles não são exatamente a mesma coisa. Vamos entender. Vamos começar falando sobre o efeito estufa. Então, o efeito estufa, ele é um fenômeno natural do planeta. Ou seja, o efeito estufa, ele é um fenômeno natural. Tranquilo? Guardem aí. O efeito estufa é basicamente o quê? É a capacidade que a atmosfera terrestre tem de acumular e armazenar ou reter o calor em sua atmosfera. Como acontece? A radiação solar incide sobre a Terra. A radiação atravessa a nossa atmosfera, tá ok? Que é absorvida, né, pela superfície terrestre, o que leva a Terra a aquecer. Uma parte da radiação vai ser refletida novamente para o espaço, só que outra parte da radiação, radiação infravermelha, é refletida para a superfície da Terra, mas não consegue deixar a atmosfera. Assim, ela é refletida novamente em direção à Terra e, de novo, é absorvida pela camada de gases que envolve a atmosfera do nosso planeta. Estima-se que aproximadamente 70% dessa energia proveniente que vem do Sol para a Terra fica retida aqui no nosso planeta e é absorvida geralmente pelo solo e pelos oceanos. Mas qual é a vantagem de toda essa energia térmica, de todo esse calor ficar retido na nossa atmosfera? Vamos pensar da seguinte maneira, vamos usar a seguinte linha de raciocínio. Se a Terra não absorvesse parte desse calor, a superfície terrestre seria extremamente fria, muito, mas muito fria, o que não ia permitir a vida da maneira que conhecemos, incluindo a nossa. Ou seja, o efeito estufa, ele tem o seu valor positivo, beneficente. Para que o efeito estufa ocorra de maneira correta, é necessária a ação dos chamados gases do efeito estufa, ou GEs. Esses, por sua vez, são componentes químicos que têm presentes na atmosfera que têm essa capacidade de reter o calor. Os principais são o vapor de água, o gás carbônico, o CO2, né, o dióxido de carbono, os óxidos nitrosos, né, o óxido nitroso, o N2O, e o metano, o CH4. Só que enquanto o efeito estufa é esse fenômeno natural, positivo e super, vamos dizer assim, né, legal para o planeta e para a vida no nosso planeta, por outro lado, nós temos o aquecimento global. Essa é uma expressão bem comum que provavelmente vocês se deparam com ela o tempo todo. É difícil um dia ou uma semana em que não sai uma notícia de alguma região do mundo falando sobre as agravantes, né, do aquecimento global no nosso cotidiano. Mas o que é o aquecimento global? Por definição, o aquecimento global é o agravamento do efeito estufa por ações humanas. Então, desde a primeira revolução industrial, os seres humanos eles estão atuando lá no sentido de estimular, agravar, acelerar mais do que é realmente necessário o efeito estufa. E é esta ação humana que gera o que chamamos de aquecimento global. Quais são as principais ações humanas que levam aí à agravação do efeito estufa, né, ou ao aquecimento global? Primeiro, vamos pensar na emissão excessiva dos gases
agrotóxicos. Então lá os chamados GEs, eles estão sendo lançados de maneira excessiva, muito mais do que seria necessário na nossa atmosfera. As principais fontes de emissão desses GEs hoje são a queima dos combustíveis fósseis. Se pararmos para pensar, fazermos uma análise, como é o mundo antes, como era, o mundo antes da primeira revolução industrial para agora, vamos ver que é uma diferença, de máquinas, de veículos, de meios de consumo, de produtos, vamos dizer assim, no geral, derivados do petróleo, muito maior do que naquela época. Então, o acúmulo desses gases, com o passar das décadas e do século, se tornou muito mais do que o necessário para manter o equilíbrio da nossa temperatura terrestre, desse aquecimento. Outro fator que tem que ser levado em consideração é o desmatamento. Afinal de contas, quando se desmata florestas, por exemplo, nós estamos reduzindo a capacidade da absorção do CO2. E com a queima, estamos aumentando, lançando mais CO2 ainda na atmosfera. Outro fator que temos que levar em consideração também, que podemos levar, é a poluição dos oceanos e dos mares. Ao receber poluentes, os oceanos e mares vão receber agentes químicos que são altamente nocivos às algas e aos fitoplânctons, o que acaba causando um prejuízo muito grande. Porque a partir do momento que começam a morrer esses seres vivos, esses indivíduos começam a ter sua população diminuída, o ar que respiramos também começa a ser prejudicado, já que esses indivíduos são responsáveis por boa parte da filtragem do ar. Mas então, quais são as consequências do aquecimento global? Vamos começar com a seguinte linha de raciocínio. A primeira grande consequência é o aumento excessivo da temperatura média dos oceanos, devido ao aumento da temperatura média do planeta. Automaticamente vai ocorrer o degelo, ou seja, vai ter o derretimento das geleiras. Então, com o oceano mais aquecido, o nível das águas sobem por causa do degelo. E existe mudança nas correntes marítimas. Quando tem essa mudança nas correntes marítimas, o clima do planeta, fica também diretamente afetado, o que pode provocar uma série, de desastres ambientais. Então, a ocorrência de furacões, tempestades, tsunamis, as áreas que já eram secas tendem a ficar mais secas, as áreas que estão sofrendo com inundação e com o avanço do mar vão sofrer mais ainda com isso. Espécies que precisam viver em uma determinada região com uma determinada temperatura de água podem vir a extinguir, e espécies que não são aquáticas, mas vivem, na beira, em costas dos afluentes, também vão ter seu território invadido e podem vir a ter problemas e redução em suas respectivas populações, que pode levar à perda descontrolada tanto da fauna quanto da flora. Bom, todos esses elementos ligados ao aquecimento global, até o próprio, aquecimento global, o termo aquecimento global, hoje é defendida e fiscalizada por um órgão internacional, um órgão da ONU, extremamente importante, que é chamado de IPCC, que é o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas. A ONU lança, então, alguns relatórios com base em pesquisas de cientistas de todo o mundo, de como está a situação do aquecimento global naquele momento. Ali vem notícias desde medidas a serem tomadas até situações, efeitos, causas, localidades de acidentes
efeitos climáticos adversos que não eram para acontecer muitas vezes em determinadas épocas do ano, em determinadas regiões, entre outras coisas. O intuito principal deste órgão é, além de fiscalizar e orientar sobre os efeitos e as causas do aquecimento global, mas também dar as suas medidas, o que deve ser feito para que este fenômeno seja rapidamente freado. Bom, galerinha, essa foi a videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e principalmente entendido. Como atividade, tarefa de casa de vocês, vocês devem pegar a apostila lá do módulo 4, com o título de Humanidade e Ambiente. Vocês devem abrir ela lá na página 15, 15 e 16. Lá terá um texto com o seguinte título: A camada gasosa que protege a Terra. Vocês devem fazer a leitura desse texto e responder em seguida às questões 1, 2 e 3. É isso, um abraço e bons estudos.